Te dando canseira aí, né, filho? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra diz assim, vou esperar você abrir aí, antes de Salmo, antes do livro de Jó. Meu, essa água é comum, hein? Glória a Deus. A palavra diz assim: essa é a história. Pode ser que dê um pouquinho de diferença, que eu estou com uma Bíblia mais jovem, viu, Tiago? Essa é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali, por perto, os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu vi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias, eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus essa oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti e não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos destes por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, foram infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo. Tu os livrastes do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor possa fazer o uso desse momento que estamos reunidos em comunidade, para falar aos nossos corações, para falar para a igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma história bem conhecida, muito usada pelos pregadores, e não vai ser diferente hoje. Nós vamos usar esse contexto para falar sobre a reconstrução dos muros, que nos traz segurança, que traz proteção para as nossas casas, para as nossas famílias, para a nossa caminhada com Deus. O livro de Neemias, escrito por Esdras, com um apanhado da maioria das informações do diário de Neemias, ele vem relatando sobre um período em que o povo judeu que tinha ido para o cativeiro babilônico, a segunda leva dessas pessoas estava voltando para casa. A Bíblia diz que, apesar dessas pessoas terem voltado do cativeiro babilônico, eles estavam felizes por terem voltado para casa, mas eles carregavam as lembranças do cativeiro no seu coração. A Bíblia nos diz sobre um homem chamado Neemias. Neemias era um funcionário público, ele era o provador, ele era o copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. A Bíblia nos diz, queridos, que era uma função de extrema confiança. A função principal de Neemias era servir a mesa, mas sempre que servisse a mesa, que servisse o vinho para o rei, Neemias deveria provar, para ver se este vinho não estava envenenado antes de servir à mesa do rei. Não podia ser qualquer pessoa.
Precisava de ser alguém da extrema confiança, porque se Neemias resolve experimentar de um vinho, e na hora de pôr na mesa colocar outro, se Neemias resolve deixar para lá essa questão de degustar o vinho e colocar direto na mesa do rei, se Neemias resolve não se preocupar com a morte do rei, as coisas poderiam não terminar da melhor forma possível para a vida daquele rei. Mas este homem, apesar de ser de confiança do rei, apesar de ser um homem que tinha tudo em suas mãos no sentido de segurança no trabalho, aquele homem não seria mandado embora nunca. A Bíblia diz que esse homem, apesar de todas essas coisas, se preocupava com as pessoas da sua cidade, com seus conterrâneos, com seus familiares, com seus amigos. Nós, como cristãos, a gente parte de um princípio, muitas das vezes, que se as coisas estão boas para nós, que Deus acuda os demais. Isso não é problema meu. Às vezes a gente escuta dizer assim: a droga alcançou o filho do meu vizinho, mas isso é problema deles para lá, não tem nada a ver comigo. O câncer alcançou o marido da minha amiga, mas isso é problema deles para lá, não tem nada a ver comigo. A separação atingiu a família da mulher lá do serviço, mas isso é problema deles para lá, não tem nada a ver comigo. Nós aprendemos na história de Neemias que não é bem assim que as coisas de Deus funcionam. Aquele homem estava preocupado com os seus amigos, com os seus, como é que fala na verdadeira cidade? Conterrâneos. A Bíblia diz que veio me visitar, e está falando sobre Neemias, o meu irmão Arnani e mais um amigo com vários judeus. E a primeira coisa que a Bíblia fala que esse Neemias faz é procurar notícia das pessoas. Como que estão os nossos conterrâneos? Você já viu as pessoas que já foram do interior, quando encontra com alguém do lado da mesma roça, da mesma cidade, aí fala assim: como é que está o Tião da Julinha? Como é que está o Tunico da farmácia? Como é que está o fulano de tal do açougue? Aí quando recebe a notícia: menino, o Tunico morreu, caiu da carroça, morreu lá na encruzilhada. E a gente pede notícias. Neemias também quis saber como estavam as pessoas. Só que as notícias que Neemias recebeu foram as mais desagradáveis possíveis. Porque as pessoas, os judeus que vieram até o palácio, disseram: Neemias, as coisas não andam nada bem. Neemias, as pessoas que não morreram e conseguiram voltar do cativeiro, então já começa a desgraça aí. Vários morreram. Mas os que conseguiram voltar do cativeiro estão passando por grandes dificuldades. E o pior, os estrangeiros que moram perto de nós estão caçoando da gente, estão maltratando o nosso povo, está fazendo o nosso povo passar por uma situação terrível. Eu não sei como você saiu da sua casa e veio para a igreja hoje. Talvez você veio só com notícias ruins. Talvez na sua casa hoje, antes de sair, foi uma tragédia para você conseguir sair de casa. Talvez você tenha sentido que a própria tragédia na sua casa é você. Mas hoje é noite de salvação, querido. Ainda que quando perguntem por você, que quando perguntam por sua casa, que quando perguntam pela sua família, você só tem a notícia ruim para dar, Deus te trouxe aqui nessa noite para te levantar, para que você possa se importar com os seus. Nós costumamos dizer aqui que as pessoas estão sendo chamadas por Cristo para serem colunas na sua casa. Pastor, mas eu não sou o homem da casa, eu não sou o pai, eu não sou a mãe, eu não sou o mais velho, eu não sou o responsável. Deus não age por essa ordem das coisas. Seria bom se ele pudesse contar com o pai, com aquele que estrutura o lar. Mas nem sempre esses têm o coração amolecido primeiramente. Por isso que na maioria das vezes Deus alcança os menores primeiro, os mais simples primeiro, os de coração quebrantado primeiro. E aí começa a trabalhar e a alcançar todos aqueles que estão ao redor.
Nós temos visto na igreja pessoas que têm chegado e se rendido aos pés do Senhor diante desse altar, como eu tenho certeza que vai acontecer hoje, por ser noite de salvação, e daí a pouco vem um irmão, e daí a pouco vem a mãe, e daí a pouco vem uma prima, e daí a pouco vem um amigo, porque a pessoa começa a experimentar de algo que ela não estava acostumada a ter, que ela não estava acostumada a vivenciar, que ela não estava acostumada a conviver com aquilo. A pessoa fala: pastor, eu ainda enfrento muitas lutas, muitas dificuldades, mas agora é diferente, eu tenho paz. Alguns ainda chegam ao extremo de dizer: pastor, nem toda a droga que eu usava me dava paz igual eu tenho hoje. A bebida, as noitadas no jogo, pastor, que ali chegava no outro dia de manhã, eu já estava mal de novo. E hoje não. Hoje eu deito, eu durmo, eu descanso, eu repouso. Tem problemas? Tem, mas a minha cabeça descansa. É diferente, pastor. E aí, queridos, Neemias, como eu falei, que estava numa situação tranquilaça, se preocupa com o seu povo, se entristece. E a Bíblia diz que ele vai colocar a refeição na mesa do rei, e ele, que sempre andava muito feliz, muito alegre, nesse dia ele está cabisbaixo, ele está entristecido, a ponto do rei olhar e dizer: o que está acontecendo com você? Você está triste. O rei tem visto o seu choro, o rei tem visto a sua luta diária, o rei tem visto o que você tem passado. Jesus tem olhado para você e tem percebido a situação que você tem enfrentado. Talvez essa situação aí que você vive, essa maneira de você explodir com as coisas, é simplesmente uma forma de você tentar extravasar um problema que você está vivendo. Mas Jesus Cristo tem visto essa situação e Ele te trouxe aqui hoje para poder pôr um ponto final nessa situação angustiante que você estava vivendo. A Bíblia diz, querido, que Neemias fica com medo e fala com o rei que viva o rei. Primeiro ele faz meio que ele se dobra diante do rei, porque ele fica com medo. E na sequência ele fala: olha, rei, eu vou falar com o senhor. Só que antes de falar com o senhor, Neemias ora. A Bíblia diz no capítulo 1, se não estou errado, versículo 3, que Neemias ora antes de falar para o rei o que está acontecendo. E quando ele ora e fala com o rei, ele fala: está assim, assim e assim. Os meus conterrâneos, a minha terra, os muros da cidade estão destruídos, as pessoas invadiram, acabaram com a nossa cidade, queimaram os nossos portões, não temos segurança na nossa cidade mais, está tudo aberto, tudo entregue ao inimigo, e os nossos conterrâneos que haviam sido levados cativos, que voltaram para casa, ou pelo que sobrou das casas, eles estão lá sendo humilhados, passando necessidades, e eu não posso ficar aqui no castelo, no palácio, como se nada tivesse acontecendo. O rei, entendendo a atitude de Neemias, ele fala: eu vou te liberar para você ir lá. Quando você vai e quando você volta. E aí eles acertam os detalhes, e Neemias fala para ele, era como se fosse o presidente, né? E ele ia passar por vários estados diferentes. E aí Neemias fala para ele: eu preciso de carta aos governadores, para que eles possam permitir eu atravessar, no caso as províncias, até chegar na minha terra. E eu também preciso de carta para eu poder levar para o fiscal florestal, que vai liberar Asaf, para que Asaf libere as madeiras para reconstruir os portões, porque está tudo em ruínas. E aí Neemias faz aquelas cartas autorizando com que o rei faz as cartas autorizando com que Neemias passe pelas cidades. Então os governadores já iam entender que ele estava autorizado, e Asaf já sabia que estava autorizado para liberar a madeira que ele fosse precisar. Querido, quando Neemias chega na cidade, ele faz, direcionado por Deus, o que eu e o que você precisamos fazer. Ele não conta para ninguém sobre os seus planos. Talvez durante a sua caminhada, o que você mais fez foi compartilhar com as pessoas. E eu sei como que isso dói, porque a gente quer compartilhar. Eu tenho a necessidade também de contar.
Estou sonhando com tal coisa, estou pensando em fazer tal coisa, estou pensando em trocar de carro, estou pensando em comprar um sapato, estou pensando em fazer não sei o quê. Mas nem todo mundo sonha junto com a gente. Nem todo mundo joga junto com a gente. Nem todo mundo, às vezes, que está junto com a gente, deseja a nossa vitória. Então, por isso, a gente aprende com Neemias, e tem um livro de Joyce Meyer que diz o tema, eu e minha boca grande. Talvez é hora de você se calar. Talvez é hora de você não compartilhar com as pessoas aquilo que Deus colocou no seu coração. Há 3 anos atrás, quando o Senhor colocou no nosso coração o plantio dessa igreja, minha esposa me chamou e falou, amor, eu, você e a sua boca grande, vamos ficar caladinhos, não vamos falar com ninguém além de Deus, nós vamos orar. Na época, nós tínhamos uma célula no Canaã, na casa da irmã Denilson, participava Samuel, meu cunhado, Patrícia, nós, e algumas pessoas visitavam ali esporadicamente, e tinha um grupo de outras pessoas que não são daqui da igreja que participavam com a gente, era uma célula da Getsemane. E toda semana que a gente se reunia, eu olhava para eles e ficava doido para contar. E eu olhava para ela e falava, não podia, a gente tinha feito uma aliança com Deus de não falar. Não é porque eles iam atrapalhar, que eles não iam, não era isso, mas é porque nós ficamos recolhidos ao Senhor. Talvez, querido, o seu sonho, o seu plano, o seu projeto de vida precisa de ficar dentro do seu quarto. Se você quer desabafar sobre ele, escreve no papel e depois queima. Grava um áudio como se você estivesse conversando com alguém, depois apaga. Mas não conta para ninguém. Tem uma música do Lázaro que fala, conte agora seu problema a Deus, Ele vai te abençoar. Conte agora seu problema a Deus, Ele vai mover o céu e o mar. Então conta para Deus seu problema. É Deus que tem o poder de resolver o meu e o seu problema. E aí, Neemias reúne algumas autoridades, alguns sacerdotes, algumas pessoas e chama para percorrer a terra. Neemias quer ter conhecimento do que está acontecendo. A Bíblia diz que Neemias parte de madrugada. Eu vou cantar uma outra música. De madrugada o crente vai buscar poder. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Os dias são de trevas. Sem poder o crente cai. Isso aí. Sem poder o crente cai. Nós estávamos aqui sexta-feira numa vigília, buscando no início de uma madrugada poder, buscando no início de uma madrugada, através da oração, romper com os laços que Satanás tem tentado colocar no nosso caminho. As barreiras se levantam a todo tempo. Não quer dizer que pelo fato de nós estarmos fazendo a obra de Deus, já está tudo dominado e resolvido, não. A Bíblia diz que o nosso Deus é general de guerra, vencedor e valente, mas existe um caminho que a gente tem que trilhar. E nesse caminho nós vamos encontrar minas minas de meninas, não. É minas terrestres que explodem. Os rapazinhos falam, então tá bom demais, vai encontrar as minas, né? Os manos, as minas. Minas terrestres que explodem. Nós vamos encontrar no nosso caminho paredes que foram levantadas, buracos que foram cavados, laços como aquele que quando você pisa, que a gente desenha, hein? A corda puxa e você fica de cabeça para baixo, porque Satanás é sujo, ele sabe que ele é um derrotado, mas a todo tempo ele tenta dar a volta por cima. Já que ele não pode vencer o campeonato, ele tenta pelo menos vencer alguns jogos. E nós, sabedores disso, nós temos nos organizado em oração. A igreja tem orado, inclusive nesse domingo, que coincide com o aniversário da igreja, acontece também o relógio de oração. De 6 ao meio-dia, a igreja vai estar aqui reunida orando. Os pastores e líderes são convocados. A igreja é convidada a estar conosco. Então se programe, venha passar um tempo de oração conosco. Venha passar um tempo aqui ajoelhado, chorando, falando com Deus, apresentando a Deus, ou talvez apenas agradecendo a Deus. Nós precisamos chorar mais em forma de agradecimento. A gente chora muito para pedir, para reclamar,
Mas na hora de agradecer, a gente precisa de chorar mais, de alegria, de gratidão a Deus, pelo que Ele fez, tem feito e ainda fará. E aí a Bíblia diz que Neemias sai com aqueles homens pela madrugada. E ninguém sabia de nada ainda. Ele só fala, vem comigo alguns. E Neemias começa a andar naquela propriedade e começa a observar o estado que está aquelas muralhas. Ele começa a olhar cada buraco, cada pedaço quebrado, cada vale, e tem situação, tem tanto entulho, que a Bíblia diz que o jumento não consegue prosseguir por causa do entulho. E ele tem que descer, deixar o jumento amarrado e ir a pé. E ele percorre toda a cidade, vendo as brechas no muro, os estragos que foram causados pela invasão, pela destruição daquela cidade. A Bíblia diz que durante 3 dias, Neemias não fala com ninguém sobre o que estava acontecendo. A Bíblia diz que depois que Neemias faz o reconhecimento, a leitura de ambiente, ele chama aqueles homens e fala com eles: nós vamos reconstruir os muros. Queridos, nós estamos vivendo algo aqui no São Benedito que tem incomodado o reino das trevas. Nós temos visto nesse lugar pessoas se renderem a Cristo quase que em todos os cultos. Nós temos visto nesse lugar pessoas que entregam as suas vidas no culto, e não é apenas um gesto de emoção. Temos visto essas pessoas darem continuidade. Hoje começou uma turma de batismo lá embaixo, de pessoas que entregaram suas vidas na mão do Senhor, já estão se preparando para descerem as águas. Elas serão enterradas, deveria ser enaguadas, elas serão enterradas, e quando levantarem de dentro daquelas águas, vai estar declarando publicamente que é uma nova criatura, que nasceu de novo, que depois de ter aceitado Jesus publicamente diante do altar, diante da igreja, diante do céu, diante do inferno, agora publicamente ele confessa de novo que ele é uma nova criatura. Por isso que você que já passou pelas águas não deve ficar aceitando as acusações de Satanás. Por isso que você não deve ficar aceitando notas promissórias da pessoa que você era antes. Estou falando de dívida não, tá? Dívida depois você vai lá e acerta. A loja que você está devendo, Casas Bahia, vai lá e paga. Estou falando de coisas espirituais, de pecados, de passado pecaminoso, de trevas que você já cometeu, crimes e coisas erradas. Porque isso aí, essa cédula já foi rasgada. Jesus já rasgou, já pagou por você. E quando você entregou a sua vida para Ele, e quando você desceu as águas do batismo, e quando você creu nele, a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quando você desceu as águas do batismo, quando você confessou publicamente essa situação na sua vida, não é você mais quem deve, porque não é você mais quem vive, agora é Ele que vive em você, e agora as contas quem tem que arcar com elas é Ele. Quando Satanás vier te acusar de alguma coisa, de alguma situação, você fala: Satanás, você está falando com a pessoa errada. Esse Ivanildo aí que você está acusando e cobrando as coisas, ele já não vive mais, ele já não existe mais. Às vezes Satanás vem na sua cabeça e fala assim: você gostava tanto de uma cervejinha quando você passava por um momento difícil, por que você não toma uma latinha agora? Toma uma latinha sem álcool. Querido, cerveja é cerveja. Pastor, mas não tem álcool. Mas Satanás é astuto. Você vai começar a tomar sem álcool, e daí a pouco você vai começar a falar assim: mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que não vai ter nada a ver eu tomar uma latinha da outra. Vou fazer até uma mistura aqui, 4 sem álcool, uma com álcool, para balancear, e daí a pouco você está enraizado nas trevas de novo. Não aceita isso não. Você nasceu de novo, você é nova criatura. O Filho de Deus pisou na terra. Jesus Cristo encarnado morreu, foi crucificado por causa sua. E tem pessoas dizendo que você não é merecedor, que você é pecador, que você não tem direito, que você vem de uma família isso, que você já fez aquilo. Deus não está preocupado com o seu passado de pecados.
Deus está preocupado com você. Deus está preocupado com o seu futuro. Porque o seu passado, ele passa uma borracha, apaga e te faz uma nova criatura. As pessoas, o mundo, Satanás, as trevas estão querendo te acusar. Mas a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não sou eu que estou falando isso não. Quer dizer, eu estou falando, você está escutando, né? Mas é a Bíblia que garante isso. Não existe julgamento para o salvo. Você não vai chegar no último dia para ser julgado, não. Vai carimbar o passaporte e entrar. Ou não, né? Mas se você crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, e procurou caminhar em direção à porta estreita e passou por ela, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com o seu choro, com a sua... Mas passou. A Bíblia diz que ao vencedor darei a coroa da vida. A Bíblia não diz ao que tentar. Não tente, querido, seja. Ah, pastor, mas é difícil, esse negócio de crente, esse povo careta, não sei o quê. Sei que não sabe o que você está perdendo. Sei que não sabe o que você está perdendo. Como é triste quando a gente vai fazer um cortejo fúnebre, uma celebração de cemitério de alguém que morreu sem Jesus. Você tem que ficar dando um jeitinho ali com a família, porque você evita que a dor seja maior. Primeiro, porque a gente não é juiz para falar que essa pessoa não herdou o céu, porque somente Jesus tem o nome lá de quem vai e quem não vai, né? O livro da vida não está conosco, glória a Deus por isso. Mas pelos frutos, pelas atitudes, a gente fica na expectativa de que no último momento tenha se arrependido. Mas por que deixar o arrependimento para o último momento, se você pode fazer agora? Ah, pastor, mas primeiro eu vou curtir minha vida, eu vou zoar, eu vou fazer acontecer, e quando estiver quase no fim da minha vida, eu entrego. Ah, sacou? Primeiro eu curto, primeiro eu vivo, depois eu também vou para o mesmo lugar que você. Acontece, querido, que pode ser que não dê tempo. Acontece que você pode pensar que você vai morrer daqui a 60 anos, e você pode sair aqui, cair ali no degrau e morrer. Não, no degrau não, pelo amor de Deus, esse cara não está legal, né? Cai em outro lugar e morre mais para baixo. Então, querido, quem viver verá. Então, querido, quando você pode não ter tempo. Você pode não ter tempo. Hoje é noite de salvação. O Espírito Santo está falando com pessoas aqui. O Espírito Santo está trabalhando no coração de pessoas aqui nessa noite. Pessoas que terão a oportunidade de mudar de vida, de permitir quem criou o universo inteiro entrar e fazer diferença na vida dessa pessoa. Mas depende dessa pessoa falar: eu quero, eu entendi aí, eu vou aceitar esse negócio aí, vou aceitar essa parada de Jesus aí. E aí a Bíblia diz, querido, que depois que Neemias volta, ele encontra algumas resistências. Se levanta dois inimigos do povo de Israel, conhecidos como Sanbalate e Tobias, que começam a ficar furiosos, não porque vai reconstruir o templo, o muro somente, mas porque alguém está se levantando para ajudar aquele povo. Queridos, desde que essa missão foi plantada, desde que essa igreja está com as portas abertas, quantas pessoas se levantaram contra esse trabalho? Nossa luta não é contra carne nem sangue, por isso a gente não tenta ficar mencionando nomes e nem pensando em nomes. Senão você fica com raiva do João essa semana, do Tiago a semana que vem, do Pedro a outra semana, do João. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e dominadores deste século, demônios, legiões, potestades, que está vendo o que essa igreja vai alcançar no próximo ano, que está vendo o que a ampliação desse templo vai acontecer, que está vendo o que essa igreja, que vai ficar linda, vai atrair pessoas, porque a Bíblia diz que muitos foram ver Jesus, mas outros foram ver o novo templo da Getsêmani. Quer dizer, foram ver Lázaro, o ressuscitado.
Pessoas vão vir para ver como que a igreja ficou. E é numa dessas vindas que Jesus vai pegar essa pessoa de jeito, vai ralar essa pessoa no muro, vai dar um gogó e vai falar: eu morri por você, filhão, e não te solto mais. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Então, quando a gente se preocupa com a ampliação da igreja, às vezes o Sambalat e Tobias falam assim: podia usar esse dinheiro para ajudar os pobres. Jesus disse que pobre sempre vai ter, não vai acabar não. Mas não tem Bolsa Família do céu que acaba com o pobre. Aí é aqui, você aí, sempre vai ter. Mas a gente precisa de fazer a obra de forma a impactar, a levar Jesus de tal forma que vai impactar a região onde estamos plantados. E em breve, em nome de Jesus, nós estaremos tomando posse desse lote ao lado, para a gente poder fazer um projeto de ação social na nossa cidade, ensinando os jovens a ser serralheiro, a ser só... Gente, não tem isso na nossa cidade. Tem hora que eu paro e fico pensando: será que eu viajo demais na maionese? Mas é Deus que vai dando essas estratégias para a gente. Hoje você precisa de um serralheiro, é a coisa mais louca do mundo. Você precisa de um sapateiro, é a coisa mais louca do mundo. Você precisa de um negócio de madeira lá, de uma marceneira, carpinteiro, esse negócio aí. Não acha. Gesseiro, não acha. Por que a gente não pode ter um galpão, um espaço que a gente paga um profissional? Fala: meu filho, traz até de outra cidade, para ele não achar que vai concorrer com ele. Fala: meu filho, nós vamos te pagar, e você dá aula de como que passa gesso na parede. Nós estamos com uma turma de 10 meninos, ex-drogado, ex isso, ex aquilo, ex nada, só está lá e vai aprender passar gesso, vai aprender a colar um sapato, usar um torno. Você fala de torno com os meninos mais novos, eles não sabem o que é. Você está me xingando de quê, pastor? Não sabe como faz uma ligação. Não sabe como que funciona uma tomada, uma boquina, um three-way. O que é isso aí, pastor? Three-way? Sabe o que é three-way? Não sabe. Você é menino, nós vamos dar um desconto para você. Os meninos que não sabem, three-way é aquele esquema, né, que é troço de doido, que você acende as lâmpadas aqui, mas você também pode acender elas lá. Existe. Você pode trabalhar no Senai para trazer um curso para a igreja. Você pode trabalhar ali na... Como é que chama aquela escola católica que tem ali? Divina Providência, que dá um monte de cursos. Às vezes, como é que é? Você paga aqui. Você pode trazer cursos profissionalizantes para a igreja. E você acha que Satanás está preocupado com isso? Não, irmão. Antigamente, no colégio das irmãs, a gente fez escola de datilografia. A, S, D, F, G. A, S, D, F, H, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E os dedos voltavam a ter que ser embora com os dedos assim, ó. Hoje não tem mais isso. Hoje é computação, é outros negócios, é aprender a mexer no telefone. É aprender a consertar telefone, é aprender formatar computador e tal. E os nossos jovens não sabem fazer nada. Os meninos vão crescendo, não tem profissão nenhuma. Você imaginou se 10 meninos na igreja a gente consegue ensinar um serviço de gesso? Ah, pastor, mas a gente tem que ensinar para esses meninos a faculdade. Sim, mas até que chegue na faculdade, eles precisam de um emprego para pagar essa faculdade. E Satanás quer isso? Você coloca aqui, por exemplo, uma aula de reforço para legislação. Pastor, eu quero te uma carteira, não estou conseguindo aprender direito. Vai ter um técnico de legislação. Eu estou sonhando, tá? Aí vocês sonham comigo também. Vai ter um técnico com as plaquinhas que te mostra, te ensina, te ajuda. Satanás não quer isso, não. É o que a gente almeja com a ampliação do templo. A gente não quer ficar construindo coisas suntuosas para essa ser melhor que as outras, essa ser maior que as outras, essa ser mais iluminada que as outras, essa ser mais estrondosa. Não! A gente quer que essa seja tanto quanto as outras. E as outras que não tiverem condição, que venham nos procurar, que a gente vai estar preparado para poder ajudar. Pastor, esses cursos aí é só para o pessoal da sua igreja? Mas não, querido, porque a igreja é de Cristo. A placa da Getsemane aqui, daqui a uns anos, não tem mais. Vai ter um monte de gente agarrada na placa, querendo subir. E não vai passar do telhado, porque a igreja de Cristo subiu. Então, queridos, o nosso entendimento, a gente busca crescimento para esse lugar,
é para que o meu e o seu filho possa dar continuidade para a vida cristã, possa aprender, possa ter uma aula lá embaixo, uma escola dominical, uma salinha de kids organizada lá embaixo, professores treinados, capacitados, que fizeram curso, que dão aula, que ministram Bíblia, não ficam colocando filminho de Rei Leão para o menino assistir. Para que quando esses meninos crescerem, eles não se desviem dos caminhos do Senhor. E aí, querido, Neemias, preocupado com essa situação, ele fala, por 4 vezes, Sanbalate e Tobias tentou me intimidar, tentou me desanimar, tentou me ameaçar, mas eu estou falando com minhas palavras, né? Mas eu não entrei nessa onda deles. E pela 5ª vez, eles não só ameaçaram, como mandaram uma carta, e disseram que iam falar com o rei o que eu estava planejando. Visitante. Que iam falar com o rei o que estava planejando, que eu estava tramando contra o rei. Só que a minha Bíblia fala, está escrito, fica mais bonito, tem gente que fala assim, a Bíblia não fala, está escrito, do jeito que você quiser, uns escutam ela, outros lê. Então, querido, a minha Bíblia está escrito que a todo tempo Neemias fala, mas Deus estava comigo, mas o Senhor estava me dirigindo, mas Deus estava à frente do propósito que Ele me mandou fazer. A diferença está aí. Talvez na sua vida você não conseguiu avançar, você não conseguiu restaurar aquilo que trazia proteção para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para os seus sonhos. É porque talvez Deus ainda não entrou nessa situação. Talvez você estava tentando pela força do braço, e o Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir, para não gostar, mas entender que se não for Ele na sua vida, as coisas não vão dar certo. Simples assim. Mas Neemias nunca teve dúvida. Em todo o tempo, a cada número de versículos, ele fala, mas Deus estava conosco, mas Deus estava comigo, mas Deus me direcionou. O povo estava animado, só por isso a obra foi para frente, porque o Senhor estava conosco. E aí eu aprendo que mesmo que venham as falácias, que mesmo que venham as fofocas, que mesmo que venham as pessoas se levantando contra a sua casa, contra a sua família, quem está com Cristo não entra nessa onda, porque Neemias fala que ele não deu créditos a cartas de Sanbalate e Tobias e de Gesem, que agora eram 3, não eram só 2 mais. Os inimigos até aumentaram. Mas Neemias perseverou. Nós precisamos de ter na nossa vida um foco. Onde queremos chegar? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Já viu quando você pega o carro para viajar sem programar e fala assim, você está indo para onde, pastor Peter? Não sei. Qualquer cidade bonitinha que ele achar no caminho, ele para. Ele não sabe onde que ele quer ir. Mas quando você entende que o seu alvo é Cristo, que você precisa, como uma flecha, ser atirado por Jesus e alcançar o objetivo que Ele tem para a sua vida, você não para, você não desvia e nem fica pelo caminho. Ministrei alguns domingos atrás aqui a história de Paulo no barco afundando, e Deus fala para ele, você não vai perecer e nem ninguém está com você, Paulo, porque existe um propósito na sua vida que você precisa chegar perante o imperador. Ei, Deus tem um lugar onde você precisa chegar. Aconteça o que acontecer, você não vai ficar pelo caminho. Aquele que prometeu é fiel e justo para fazer cumprir na sua vida todas as coisas que Ele prometeu. Não é o pai João, não é a mãe menininha, não é a dona Teresa da Revelação, não é a irmã Joaninha da Terça-feira Forte, não é o pastor fulano de tal, o bispo fulano de tal. São todas as promessas que foram feitas para a minha e para a sua vida e que estão neste livro. Elas vão se cumprir. Nani Azevedo até arrisca cantar, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos
que Ele mesmo sonhou para mim. Eu não morrerei, querido. Eu não aceito ter minha vida ceifada enquanto eu não alcançar o objetivo de Deus para minha vida. Fala, Deus. Eita, mãe, tá vindo aí, né, velhinha? Glória a Deus. Talvez você pare e fale assim: pastor, eu sou fruto de um aborto. Pastor, eu já tomei tiro em ocorrência. Eu fugindo de polícia, já caí de moto. Eu fugindo de bandido, já caí. Os bandidos entraram na minha casa e me balearam. Pastor, eu tive um infarto e não morri. Pastor, eu tive câncer e sobrevivi. Pastor, eu engasguei com um negócio, o Caleb engasgou lá, foi pro pulmão o negócio e não morreu. Por quê? Por que com a outra pessoa aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você e ele morreu? Sorte, né, pastor? Né, pai? Crente é crente, né, pai? É. Deus é mais. Você sabe por quê, querido? Que existe um propósito na sua vida. Ah, pastor, mas não existia na vida do outro? Do outro eu não sei. Eu estou aqui para falar com você que está aqui. Existe um propósito na sua vida. Ainda que você tenha dificuldade, ainda que você esteja capengando, ainda que você esteja lutando contra você mesmo, que a nossa maior luta é contra nós mesmos, é contra a nossa carne. Ainda que você esteja passando esse perrengue, existe um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. E nós não vamos parar antes de chegarmos lá. A Bíblia diz que Neemias não fica na conversa desses caras. A Bíblia diz que Neemias continua aquela construção. A Bíblia diz que Neemias não desce do andaime. E mais que isso, tinham judeus que moravam no meio dos inimigos, que traziam as informações e falava tudo para eles. Mas também teve gente que levou as informações dos inimigos e ficou sabendo. E aí o que Neemias fez? Estratégia de guerra. Enquanto um cabo trabalha com a colher de pedreiro, uma outra parte trabalha com escudo e espada, vigiando os muros. Se vier alguém para nos atacar, vai morrer. E quando vencia o turno que falava nós vamos descansar, não, agora você pega o escudo e a espada e me dá a colher de pedreiro. A Bíblia diz, querido, que em 52 dias, em prazo recorde, aquela obra foi concluída. Você acha que você está esperando tempo demais para as coisas acontecerem na sua vida? Vai acontecer mais rápido do que você espera. Pastor, tem 10 anos que eu estou esperando. É porque talvez você não está tendo uma atitude diante de Deus que o convença a mudar de atitude em relação a você. Talvez Deus tenha olhado para você e tenha visto um moleque na fé. Ele não tem visto em você fé suficiente para poder fazer na sua vida tudo aquilo que Ele projetou para você. E Deus está olhando para você e está dizendo: eu queria tanto te usar, mas você não sai dessa papinha que você está comendo. Eu queria tanto te servir um banquete, aí eu faço minhas palavras de Paulo. Eu queria tanto te servir um banquete, uma feijoada, mas você não consegue comer porque você ainda está no leitinho. É hora de crescer, é hora de ter atitude diante de Deus, é hora de parar de acumular prazos e prazos e prazos e prazos que você está em banco de igreja. Ai, pastor, já passei por 6 igrejas, já passei por 10 ministérios, já passei por 20 cursos, já passei por 50 aulas, já passei por 3 exorcismos, já saí de 3 demônios, já tiraram 5 legião. E aí falta o que agora? Falta o que para você olhar para o céu? A Bíblia diz: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o meu socorro? A Bíblia está falando para você levantar sua cabeça, para procurar proteção e socorro no alto, porque quem anda para baixo, quando o Senhor vai falar, fala: põe-te em pé, Mocorongo, que eu falarei contigo. Deus não fala com gente arrastando, não, gente caindo, não. Deus está falando com pessoas nessa noite: se levanta, meu irmão. Olha para cima, estufa esse peito de pombo,
Nem tanto se não arrebenta o botão da camisa, que a barriga não ajuda. Estufa esse peito de pombo que você tem e olha para cima e fala: meu Deus é fiel e não me desamparou. E Satanás, e os demônios, e os Sambalate, os Tobias e os Gesem está do lado, dando até pernada e pirueta, mas você não está olhando, porque quem voa abaixo, voa no nível de pombo. Com pombo, você tromba todos os dias, porque pombo está cheio de pombos por aí. Mas quando você olha para cima, que seu alvo é Cristo, e você começa a voar como águia, aí não. Aí o nível é outro. Aí o nível é outro. Você não fica trombando o tempo todo com problemas, porque você entende o seu propósito, o seu chamado e o Deus que você escolheu servir. Hoje é noite de salvação. A Bíblia diz que depois de 52 dias as muralhas foram reconstruídas. Sambalate e Tobias continua tentando. Eu acho interessante, eu não sei se eu vou achar a passagem da oração, mas eu acho muito interessante. Neemias fala no capítulo 4, no versículo 11: minha oração, ó Deus, e dos que têm prazer em te adorar. A segunda oração que Neemias faz, e é essa que eu acho que eu não vou achar, onde que eu marquei aqui que está. Neemias fala que o Senhor está conosco, os nossos inimigos estão nos chamando de judeus miseráveis, e o que iremos fazer? Mas continuamos porque o povo estava animado. Nós precisamos estar animados, irmãos. Nós precisamos estar abatidos, mas não mortos. Aleluia. Nós precisamos estar tristes, mas não entregues ao inimigo. Antes de ir embora, percorra essa construção. Vai lá embaixo da iluminação nova. Se interesse em ver como está a estrutura da igreja. Onde está indo o seu dízimo e a sua oferta? Tenha interesse em ir lá. Eu vou trabalhar, eu mando para o Paulinho, me manda uma foto. Quando chega da parte da tarde, eu mando para o pastor Jader, me manda outra foto. Interesse. Nós estávamos num casamento ontem, um casamento internacional. Estávamos casando uma haitiana, que muitas pessoas dessa igreja, quando ela chegou no Brasil, ajudaram financeiramente. Porque aqui, apesar da gente não trabalhar com o evangelho da prosperidade, a gente pede dinheiro. Quando tem alguém, um propósito específico de alguém precisando, eu faço contato com guerreiros dessa igreja. Falo: meu irmão, estou precisando que você ajude com uma quantia de dinheiro para abençoar uma pessoa. Já fizemos isso para colocar telhado na casa dos outros. Já pedi saco de cimento e telha de amianto aqui. Já pedi dinheiro para quando essa menina chegou e não tinha nada. Ela esteve conosco, não tinha nem absorvente, irmãos. Vinda do país dela, quando a Dilma assinou aquela carta autorizando os haitianos virem para cá, em decorrência do terremoto devastador que teve no seu país, ela conseguiu vir, a única da família que conseguiu vir, e falava para a gente, na época a gente não era nem consagrado ainda, né, amor? Falava para a gente: Ivanildo, na verdade falou com ela: ô Charlene, eu saí do meu país e deixei toda a minha família para trás. Eu vim para fazer faculdade de nutrição. Aí a pastora falou para mim: mas nutrição, Miguelina, nutrição não é uma área muito de emprego. Ela falou: porque eu quero voltar para o meu país, porque o maior mal que assola o meu país é a fome. Como Neemias, ela veio para poder melhorar a situação e voltar para ajudar aquelas pessoas. Acho que o Tiago até conhece, né, Tiago? A Miguelina. Tem pessoas da igreja que contribuíram financeiramente para ajudar no início. E ontem, nós estávamos lá casando a Miguelina com um haitiano que vive no Brasil, que mora aqui. Quando você vê o agrupamento deles lá na igreja, falando outra língua, o jeito deles dançarem, o jeito deles se portarem, um povo sofrido, um povo simples. Falei com minha filha, falei: olha filha,
não tem nada do que a gente tem. Um casamento simples, não tem nada do que a gente tem, filha. E são felizes mais que a gente. A gente precisa aprender a valorizar as coisas. E eu já esqueci até porque eu entrei nessa história. E a gente fica tão envolvido com as coisas da obra, que em determinado momento a pastora falou comigo assim: amor, para, dá um tempo. Daqui a pouco você tira uma trena do bolso e começa a medir os negócios. Porque um monte de coisa que eu estava vendo lá, eu estava pensando em fazer aqui. Essa viga desse comprimento dá para colocar no telhado da igreja. E viajando, sonhe com as coisas de Deus. Porque Deus vai sonhar com as suas coisas. Minha casa está lá, a parte de cima precisa terminar de ser construída. 15 anos construído. E eu nunca me empenhei tanto numa obra como tenho empenhado aqui, nem na minha casa. Estou mentindo, amor? Está aqui meu cunhado, essas pessoas que me conhecem. Eu sonho com isso aqui. Queridos, eu não estou falando isso aqui para poder atrair a atenção de ninguém, não. Mas na quinta-feira, antes do almoço, eu não fui em médico para confirmar. Mas até onde eu sei, eu tive um princípio de infarto na quinta-feira, antes do almoço. E eu mandei uma mensagem para ela e falei com ela: amor, eu acho que eu estou infartando. E ela falou: fica perto de alguém, filho. Fica sozinho no serviço, não. Mas se eu morresse naquele dia, eu morreria feliz. Por duas coisas, querido. Primeiro, por ter certeza da minha salvação. Aleluia. E segundo, por saber que eu estava fazendo o que Deus me levantou para fazer. Glória a Deus. Nós precisamos estar certos do nosso propósito, igreja. Depois não fala comigo assim: pastor, mané no ritmo. Pastor, diminui aí. Pastor, cuida da saúde. Não precisa falar nada disso, irmão. Eu sei disso tudo. Deus é tranquilo, dominado. É dominado. Mas é isso que eu estou querendo dizer, que a gente tem que fazer as coisas. Samuel sempre fala assim: Ivanildo, as pessoas compram a ideia das coisas que vocês fazem porque vocês colocam vida nos que vocês fazem. Está na hora, querido, da gente parar de fazer as coisas de Deus com morte. Porque quando Ele foi fazer algo pela sua vida, Ele fez com vida. Inclusive, Ele deu a vida. Para que hoje você pudesse ser liberto da morte que você se encontrava nela. E aí, Neemias reconstrói os muros. E a Bíblia diz que famílias que voltavam do cativeiro, grupo de pessoas, cada um assumiu um pedaço do muro. E aí no capítulo mais para frente, acho que o capítulo 9, começa a falar das famílias e os trechos que cada um foi fazendo. É um capítulo chato de ler, que fica: e a família de fulano de tal construiu da porta do gabinete até a janela primeira. E a família de fulano de tal construiu até... aquelas partes da Bíblia que a gente tem que estar ligado ali para ler. Mas foi falando de cada família, de cada grupo que foi construindo. Talvez você não tenha condições de participar da igreja através de dízimo e oferta. Pastor, eu não trabalho. Pastor, eu não tenho condição de ajudar, de contribuir. Mas você pode fazer uma garrafa de café e vir cá trazer para quem está trabalhando. Você pode fazer um bolo na sua casa, quando eu vou lá levar para o pessoal lá. Você pode, no final de tarde, vir cá e falar: eu vou jogar uma água lá naquele passeio. Hoje de manhã, quem chegou aqui no culto, nos pegou lavando lá fora. Estava muita poeira, pó de cimento, areia. E a gente lavou tudo lá fora. Preocupado com o quê, irmãos? Com as crianças que iam chegar, que iam passar naquele poeirão lá. Gente tossindo, espirrando, com alergia. Se comprometa um pouco mais, querido. Se envolva um pouco mais. Para que amanhã ou depois, quando isso aqui tiver um lugar suntuoso e Deus operando ainda mais, você poder bater no peito e falar: eu faço parte dessa história. Você ter legalidade para falar: eu participei disso aqui. O quê? Toda sexta-feira eu vim aqui lavar o passeio. Toda semana eu trazia 4 pão, uma manteiga e uma garrafa de café. Porque quem construiu esse templo aqui, os assembleianos na época, eles podem falar isso. Pastor, eu tinha hérnia de disco, não podia pôr a mão em nada.
Mas eu vinha e ficava ligando o rádio no louvor para os irmãos que estavam trabalhando. Pastor, na época a gente era um chapando mar. Eu não conheço as pessoas que construíram. Tem pessoas que já estão congregadas na Assembleia de Deus que estão conosco hoje, que podem contar como foi a história disso aqui. Pessoas que doaram suas vidas por este lugar. Por isso hoje nós estamos aqui. Alguém antes de nós passou por aqui. E olha o que a gente achou. Alguém depois de nós irá passar por aqui. E o que vai achar? A minha e a sua história pode não ser conhecida por ninguém. Mas você já viu a Bíblia falando sobre o livro dos feitos? O Senhor escreve, querido, tudo que você tem feito pela obra dele. O seu zelo. Aquele câncer que era para ser enviado para a sua família. Depois dá um servidor de classe. Ele vai escrevendo. Ah, pastor, então quer dizer que a família que está com gente doente, porque não faz. Não. Deus não troca uma coisa pela outra, não. Mas Deus vai escrevendo. E eu gostaria de, além de estar no livro da vida, ter algumas histórias escritas lá. Sabe? Quando chega lá e fala, Ivanildo, você me deu trabalho demais, meu filho. Meu Deus do céu. Você foi um fumo boiando para entrar no céu. Mas tem algumas histórias aqui. Apesar dos pesados, você me deixou te usar. Deixa Deus te usar, querido. Tem tantos irmãos na igreja pedreiro. Não se voluntaria. Fala, Paulinho, que dia que você vai levantar a parede? Eu vou vir cá assentar tijolo nesse dia. Nós temos os pedreiros remunerados, porque ninguém consegue ficar 12 horas trabalhando aqui de graça. Eles comem, eles bebem, pagam a conta. Mas tem pessoas que poderiam estar vindo. Que dia que vai rebocar essa parede, chapiscar, quebrar o piso? Vou vir cá ajudar. Sábado eu vou assentar um vão de parede. Eu vou ajudar a chapiscar esse muro aqui. Seja voluntário para alguma coisa, irmão. E deixa Deus te usar em tudo quanto você for fazer. Porque como ouvirão se não há quem pregue? De repente você vai pregar ajudando na construção. Para num culto como esse, pessoas poderem vir se render ao Senhor. A coisa é muito séria. Está ali Tiago e Thaís. Quantos anos atrás você aceitou Jesus, Tiago? 5 anos atrás, Tiago aceitou Jesus. Conosco, caminhamos juntos durante um tempo. Agora vieram, estão mais firmes conosco. E hoje começou o curso de batismo, ele e a esposa. Nós precisamos ter um alvo na nossa vida. E esse alvo, antes de qualquer outra coisa, ele precisa ser um alcance de almas. E aí Neemias encerra aquilo tudo. Eu não vou encontrar, está escrito aqui. Encontrei. Lá no 6,15, Neemias, você abrir não rapidinho, só para eu ler do jeito que está. Olha só, termina a construção das muralhas. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elul, depois de 52 dias de trabalho, tempo recorde. Então os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho que havia sido feito foi com a ajuda do nosso Deus. Você entendeu por que essa construção não para? Você entendeu por que os nossos sonhos e projetos não faltam recursos para eles? Você entendeu por que todo dia que você passa tem uma coisa diferente aqui, a gente manda no grupo, olha o que foi feito hoje, olha o que foi... Você entendeu por que na sua vida as coisas avançam? A sua família, por mais que as pessoas espraguejem, você não vale nada, você é um capeta, essa mulher é um satanás, esse marido é um demônio, mas você entendeu por que as coisas vão avançando para você? Só por causa disso aqui, irmão. As coisas foram feitas com a ajuda do nosso Deus. Querido, muros erguidos, a estrutura de proteção levantada novamente, as casas das pessoas construídas, os portões que estavam destruídos, estavam restaurados. A Bíblia diz que o povo se colocou 3 dias orando de arrependimento pelos seus 3 horas, pelos seus pecados
e pelos pecados dos seus antepassados. Hoje é noite de salvação. Nós vamos fazer um momento daqui a pouco, 30 segundos, para você orar, se arrepender e pedir a Deus pelos seus pecados. Porque depois que Neemias termina os muros, Esdras vai para a praça e começa a ler os rolos da lei. E o povo se arrepende, se quebranta, se veste com saco, como foi falado aqui em um desses cultos para trás. Vestir com saco, querido, nesses pano lavado que tem aí não. Era um tecido grosso, espinhoso, que incomodava o tempo todo, te pinicava o tempo todo, tinha sacrifício. Nesse negócio de pôr uma camisa de seda por baixo e um saquinho desse 8x10 no sinal por cima, não. Isso é papagaiada que foi inventado. As pessoas se quebrantaram, se arrependeram, se humilharam. Os muros estavam reconstruídos, o povo estava arrependido e a vitória diante do inimigo chegou. Lembra que Neemias fala com o rei, fala assim, o inimigo está tentando, os estrangeiros que moram perto, está desmoralizando o nosso povo, está judiando o nosso povo. E o capítulo termina dizendo que o nosso inimigo foi desmoralizado, porque ele teve conhecimento que o nosso Deus estava conosco. Hoje é noite de vitória sobre a minha e sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pessoas que essa semana terão que tomar decisões importantes, o Senhor é contigo. Pessoas que talvez amanhã não sabem ainda o que vão fazer, vão sair atrás de um emprego, não sabem o que vão arrumar, o Senhor é contigo. Pessoas que talvez, eu costumo falar aqui, nós não estamos muito nessa época de faltar até o pão na mesa, né? Pelo menos na nossa região, mas pessoas que não sabem que vão preparar para o almoço amanhã. O Senhor é contigo. Lembrei aqui de manhã da época, muita gente deve conhecer o Sr. Alencar, dono do restaurante Regina. Quem lembra? Restaurante Regina na Avenida Brasília. Minha mãe trabalhou lá. Descarnava os ossos, tirava as carnes dos ossos para fazer comida no restaurante, e os ossos que sobravam eram levados para a nossa casa para fazer comida para nós. Descarnava o que sobrava do restaurante para fazer coxinha, e aqueles ossos, eu acho que até deixava um chico de carne, né, mãe? Para não ficar muito geladinho, né? E levava aqueles ossos, a gente fala sobre cu, carcaça, pé e pescoço, é os nomes que a gente usa mesmo. Pé e pescoço. Falei hoje sobre comer bofe. Bofe. Ele não sabe nem o que é. Quem sabe o que é bofe? Tem gente que fala assim, onde que fica isso no boi? Dobradinha. Hoje é comida de boteco. Antigamente era comida de pobre. Comia nos botecos, tomava uma pinga. Hoje é de boteco chique. E quantas coisas, irmãos, a gente já passou. Mas você chegou até aqui. Deus quer te entregar algo extraordinário. Deus quer fazer de você alguém vencedor. Essa semana o Senhor estava falando comigo quantas necessidades que a gente tem de profissionais na nossa região. E Ele falou, Ivanildo, vai sair daqui da igreja esses profissionais. Eu formarei médicos, formarei advogados, formarei dentistas, formarei pessoas que lutarão pelas causas da igreja, que ajudarão seus conterrâneos, e uns 10 aí recebeu, basta, os demais vão ser ajudados por esses que vão ajudar. Aleluia. Vão sair prefeitos, vereadores dessa cidade, não ladrões como muitos políticos são, não são todos, a gente não pode generalizar, tem 1% que salva, já é uma coisa. Mas vão sair políticos, vão sair líderes, vão sair comandantes de polícia, chefes de polícia civil, governadores. Por que não, irmão? Por que não? Por que você não pode ser o próximo Romeu Zema, que bateu os grandes, deixou a Pimentel e a Anastasia para trás? É Deus mostrando que a Ele pertence todo o poder. Aleluia!
Essas últimas eleições, irmãos, Deus mostrou os poderosos, os grandes, os endinheirados, os aliançados, os corruptos. Deus mostrou que Ele ainda não perdeu o controle da nossa nação. Glória a Deus. Eu escutei hoje o testemunho da ministra Damares. Não estou aqui fazendo política, já fiz. Meu partido já ganhou. Então agora, esperar 4 anos para eleger o seu. Mas o que acontece? A ministra Damares falando hoje sobre as questões de queimadas na Amazônia. Que a gente fica só pelo grosso que é divulgado. A gente deixa se levar só por aquilo ali. Pega o jornal Sul, queimada na Amazônia. Oh, a Amazônia pega fogo. Nem abre para ler o resto. A ministra Damares falando sobre questões de queimadas na Amazônia que vão muito além de questões políticas. A Amazônia não começou a pegar fogo ontem não, irmãos. Desmatamento da Amazônia não começou ontem não. Só para que você saiba. O resto você pesquisa. Você pode ser petista, PSDBista, PMDBista, PSLista, o que você quiser ser, nada. O que você quiser ser, depois pesquisa, para que você não fique comendo notícias mastigadas de jornais tendenciosos. O homem está fazendo um monte de besteira? Está falando um monte de asneira? Tá. Isso aí não é escondido de ninguém. Mas agora começar a colocar coisas que não são verdades, nós somos o povo de Deus. Nós precisamos de pesquisar a fundo as coisas que estão acontecendo. Ninguém pega milhões e injeta numa floresta em outro país só porque ama o verde, não. Deixa de ser bobinho. Tem interesses por trás disso. E aí eu encerro nessa noite essa mensagem, dizendo que houve arrependimento. E quando fala de arrependimento, eu entendo que houve salvação. Eu entendo que as pessoas se quebrantaram. A Bíblia diz a ponto de pedir perdão pelos pecados delas e dos antepassados. Houve festa. Depois pesquisa sobre a festa das cabanas, em que o povo se reuniu para se alegrar. E Neemias consegue completar o chamado que Deus fez para a vida dele, para reerguer os muros que estavam destruídos. Seja o Neemias dos tempos de hoje, seja o Neemias moderno. Permita Deus te usar, falar com você, permita ser afrontado por causa da obra de Deus. Mas não dobre, não se dobre, não se renda, não se aliancie com o mal. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir que todos fiquem sentadinhos como estão, inclusive pastores do Ministério de Louvor. Pode deixar esse fundo aqui mesmo. Porque eu queria convidar você e a igreja esteja em oração. Que saiu da sua casa pensando, você não estava nem acreditando, você saiu da sua casa pensando que poderia existir uma vida melhor do que essa que você vivia. Que poderia existir uma forma, uma solução, algum jeito de mudar a realidade da sua história. Você que saiu de casa sabendo dessa possibilidade, ouviu a palavra e foi convencido nessa noite pelo Espírito Santo. Você que ainda não havia se decidido por Cristo como sendo o único Senhor e Salvador da sua vida. Você que já havia se decidido por Cristo, mas por algum motivo se afastou durante a caminhada. Hoje é noite de salvação. Eu gostaria de te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Pastor, eu tenho mesmo que ir à frente? Tem. Como eu fui um dia. Como todos os salvos que estão aqui foram um dia. Pessoas que um dia deixaram o seu orgulho, deixaram de lado o seu entendimento de que eles dariam conta de resolver e entenderam que precisavam de entregar as suas vidas nas mãos de Cristo, para que Ele trabalhasse, para que Ele mudasse a realidade, para que Ele mudasse a sua história. Se você está aqui nessa situação nessa noite, venha aqui à frente e nós vamos orar por você